pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a Folha de São Paulo, a Datafolha, ela fez uma pesquisa e em São Paulo parece que corre o risco de um ladrão de banco ganhar as eleições. Agora, essas informações são do 247, inclusive a matéria. E o que acontece? Esse ladrão de banco diz que ele está subindo na pesquisa porque, inclusive, ele tinha um apoio do inelegível. E parece realmente que ele está bem na pesquisa. Agora, nós não podemos esquecer que a população é assim mesmo. Por exemplo, na época de 50, foi eleito um rinoceronte chamado Cacareco. E depois de um tempo foi eleito também um jogador de futebol, tá, de Birubiru. E há pouco tempo atrás foi eleito um que teve quase 2 milhões de votos. O tal de Tiririca. Agora, nós não podemos esquecer que isso não é só do Brasil. Por exemplo, na Argentina, agora, eles elegeram o tal de Javier Milei, que está lá, destroçando o país. Está destroçando o país. Está fazendo igual. Ele só não pode fazer pior porque não dá. Porque quem fez pior mesmo foi o Bolsonaro. Olha bem, elegeram o Bolsonaro. E agora, nós estamos em São Paulo correndo esse risco de eleger um ladrão de banco. Agora, sabe por quê? Porque em São Paulo tem um prefeito que é um inútil. Eu nunca vi uma pessoa tão inútil. Bom, ele só é prefeito, inclusive, porque ele foi vice de um outro que era mais inútil que ele. Inclusive, esse outro vendeu o Vale do Anhangabaú em São Paulo. O tal de Bruno Covas, que era um topeira de primeira. Era neto do Mário Covas, mas era um topeira. Foi eleito prefeito de São Paulo. Você veja bem que a população parece que ela não raciocina quando chega às eleições. Agora, depois das eleições, ela reclama. Ela fala assim, nossa, esses políticos é tudo ladrão. Mas foi ela que elegeu. Então a população tem que se conscientizar disso e votar nas pessoas melhores. Agora, vota em tranqueira, por exemplo, elegeu Bruno Covas e está esse Ricardo Nunes como prefeito. Sabe o que ele fez, esse Ricardo Nunes? Para mostrar serviço, ele foi asfaltar a Avenida Paulista. Que o asfalto da Avenida Paulista foi refeito há pouco tempo, estava uma beleza. Não, ele foi asfaltar a Avenida Paulista para mostrar serviço. E não é só a Avenida Paulista. Avenida Rebouça, as grandes avenidas de São Paulo, que tem mais fluxo, ele foi asfaltar em cima do asfalto.
Quer dizer, isso também para desviar dinheiro. Porque parece que foi feito falcatrua nessas licitações de asfalto no centro de São Paulo. Ora bem, os caras acabaram com o viaduto Santa Efigênia. O viaduto Santa Efigênia, ele tinha um painel de pastilha no chão. Ele tinha um painel, um trabalho de arte, que era o piso do viaduto Santa Efigênia. Estava saindo algumas pastilhas, mas era só colocar as pastilhas no lugar, que não teria nenhum problema. O que ele fez? Arrebentou tudo. E está lá, abandonada, praticamente. Porque já fazem 6 meses que eles estão tentando arrumar o viaduto Santa Efigênia. E me parece que eles jogaram um concreto em cima, porque você passa, tem um lugar estreitinho assim para você passar, e a gente vê aquela camada grossa de concreto assim, mal feito, porque o caminhão despeja, eles só espalham. Então, olha bem, um prefeito igual ao Ricardo Nunes. Aí o que acontece? Chega lá um assaltante de banco, sai candidato, propaga um monte de mentiras. É isso que o povo quer. O povo quer uma pessoa igual a esse ladrão de banco. Inclusive, tem até empresários que estão apoiando e financiando a campanha dele. Sabe por quê? Porque ele deu uma... Porque fizeram um debate, né, na Bandeirantes, e ele... Não, nós vamos combater o comunismo. Aí a população que não sabe nem o que é comunismo, eles nunca viram isso. E eles acham que isso é importante. Aí vota no ladrão de banco. Aí o ladrão de banco vai deitar e rolar na sopa. Como deitou e rolou na sopa o genocida. Exatamente, o genocida inelegível. Hoje é inelegível. E tem outra, é de uma incompetência. Agora, esse outro ladrão de banco cresceu nas pesquisas e está assustando o tal de Ricardo Nunes. Bateu o desespero no Ricardo Nunes. E tem outra. Esse ladrão de banco, ele comprovou de vez que é possível liderar o fascismo tupiniquim sem a bênção do patriarca, o inelegível. Agora, é isso que explica a revolta, inclusive porque está tendo uma revolta na extrema-direita. E os filhos do inelegível tá assim. Agora, com essa onda do tal de ladrão de banco, e tem outra também. Os canais, todos os canais, ontem, por exemplo, eu estava vendo um canal à noite, o cara ficou 1 hora falando do ladrão de banco. E se você entra no YouTube, por exemplo, você vai ver que todos os canais estão falando do ladrão de banco. Todos os canais. Agora, se todos os canais
propaga o ladrão de banco, é lógico que o ladrão de banco vai subir nas pesquisas. Vai subir nas pesquisas. E tem outra. Olha bem, o Nelson Rodrigues, há um tempo atrás, ele falou a seguinte: os idiotas, olha bem, isso o Nelson Rodrigues, ele enxergava lá na frente. Ele era visionário, o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues falou o seguinte: os idiotas vão tomar conta do mundo, mas não pela capacidade, mas pela quantidade. Veja bem que ele era um visionário. Isso é a pura realidade e não é de agora. Em 1950, a população elegeu o Cacareco. Sabe quem era o Cacareco? Era um rinoceronte. Depois, mais tarde, elegeu o tal de Tiririca, com quase 2 milhões de votos. Agora, um povo que elege esse pessoal, você espera o quê? Aí você fala, mas é falta de cultura. É realmente. É justamente por isso que esses fascistas, igual ao inelegível, e muitos outros que tem aí, empresários inclusive, que eles são contra fazer escola e universidade para a população. Eles são contra. Por isso que eles não gostam do presidente Lula. É exatamente por isso. Porque o presidente Lula faz escola, faculdades, escolas técnicas, faculdade e tal. Agora, estão dizendo que o ladrão de banco é um fenômeno. É um fenômeno que, inclusive, traz lições para o atual prefeito, o tal de Ricardo Nunes, do MDB, porque o que acontece? A campanha do tal de Ricardo Nunes, porque ele não queria que o genocida apoiasse aquele que também foi contrabandista de madeira. Ele foi contrabandista de madeira. E o que acontece? E o Ricardo Nunes não queria que o inelegível apoiasse. Aí ficou louco. Aí aceitou, inclusive, que colocasse na chapa do Ricardo Nunes um cara que foi da Rota, um topeira que acabou lá, esculhambou com o Ceasa. Inclusive o Ricardo Nunes foi outro dia lá, fizeram uma reunião, tinha meia dúzia de gente. Agora, é o fim da picada isso. É o fim da picada. Agora, o fim da picada também é todos os canais ficarem fazendo propaganda desse ladrão de banco. Agora, o Guilherme Boulos, que é candidato do PSOL, apoiado pelo PT, inclusive, ele tem que parar de falar essas besteiras que ele está falando, inclusive sobre a Venezuela. Porque
Ele tem que cuidar daqui. A Venezuela, quem tem que cuidar é o venezuelano, é o pessoal de lá. Olha bem, se você tem um vizinho, certo? Aí o seu vizinho acha que ele tem que tomar conta da sua casa. Você vai deixar? É o fim da picada, cada um toma conta do seu espaço. Então os venezuelanos tomam conta da Venezuela e votam. O que eles fizerem lá é problema deles. Nós não temos nada com isso. Agora fica se metendo que nem o Lula se meteu. Não, tem que mostrar a relação de voto. Espera um pouquinho, quando o genocida falou que as eleições no Brasil foram, inclusive as urnas, foram tudo fraudadas, a Venezuela não pediu a relação de voto de ninguém. E aqui no Brasil, o genocida dizia que tinha ganho as eleições. A mesma coisa que está acontecendo lá. Agora me vem o cara que é candidato pela esquerda praticamente, vem ficar falando bobagem da Venezuela, inclusive para perder voto. É o fim da picada. Tem olha bem, tem que fixar aqui. Agora, vou falar uma coisa pro tal de Boulos. Se ele quiser ganhar as eleições, ele tem que brigar, meu. Não tem que ficar com esse negócio de frescurinha com um candidato mau caráter. Você tem que usar armas dele, não que você vai ser um mau caráter. Porque eu sei que você não é. Mas, pô, não pode querer ficar com frescurinha com um cara que tá na maior agressão. Tem que partir para cima. Agora, se ficar com essa frescurinha toda, vai perder as eleições para um ladrão de banco, como você mesmo falou lá no debate. Agora, não dá para entender o comportamento, por exemplo, das pessoas em São Paulo, apesar que em São Paulo o Lula teve uma quantidade de voto maior do que o inelegível. Maior, muito maior do que o genocida. Agora, vamos e venhamos, tem que se conscientizar. E o Boulos tem que parar de falar da Venezuela e falar sobre as coisas de São Paulo. Falar do projeto que ele tem. Falar inclusive da Marta, dos projetos que a Marta fez quando o PT governou a cidade de São Paulo, quando o Haddad governou a cidade de São Paulo. Você veja bem, quando o Haddad foi prefeito, que ele liberou aos domingos a Avenida Paulista, esses candidatos tal de ladrão de banco, a extrema-direita, caiu de pau em cima do Haddad. Agora, hoje em dia, a burguesia que caiu de pau em cima do Haddad vai passear no domingo levando o cachorrinho na Avenida Paulista. Agora, tem que fazer, tem que falar da cidade, não ficar falando de outros países. Como diz o caipira, cada quá com seu sassariquá. É isso.
Agora, não tem que ficar falando bobagem de ninguém. Agora, uma das coisas, por exemplo, que eu estou achando que, que é até legal, por exemplo, é que esse tal de genocida que infestou o Brasil, aos poucos, eles vão desaparecer. Inclusive porque, olha bem, no Rio de Janeiro, o candidato do genocida não ganha. E é bem provável que em São Paulo o candidato do genocida, que é o prefeito de São Paulo, atual prefeito Ricardo Nunes, também não ganha. E tem outra. Pelo que eu vi na pesquisa Datafolha, não vai nem para o segundo turno. Agora, a direita tem um monte de candidato. Tem a tal de Tabata, da Atena, tem uma porção. Se você analisar, a maioria dos candidatos são tudo da direita e extrema-direita. Você veja bem, a extrema-direita já está lá em cima, subiu nas pesquisas, que é o ladrão de banco. Agora, tem que falar para a população dos projetos que tem. E tem outra. Olha bem, falar dos projetos da cidade que ainda não foram feitos para conquistar o voto. E quando ter um debate, não ficar naquela de frescurinha, mas ele é isso, mas ele é aquilo outro. O cara já dá na lata. O ladrão de banco dá na lata. Você é cheirador, você faz isso e aquilo. Agora fica com frescurinha. Isso não leva a nada. E não é isso que a população quer. Sabe por quê? Porque a população gosta daquele que fala na cara. Gosta daquele que encara a briga. E não é só no Brasil, não. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. O tal de Javier Milei, ele fez campanha até com uma motosserra no carro. É isso que o povo gosta. Agora, tem que falar dos projetos, porque esse pessoal não tem projeto. O projeto deles é individual. Eles são individualistas, eles só pensam neles. Então, falar dos projetos que tem para São Paulo, o Boulos tem que fazer isso. E não ficar com essa frescurinha em debate, falando besteira. Entrevista, se vai ter entrevista, não fica falando de outros países, do que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Nada disso, fala de São Paulo, porque você é candidato a prefeito de São Paulo. Não é da Venezuela. E a gente sabe que esses outros, o da Atena, nessas eleições já era. A Tabata Amaral, também a gente sabe que ela é candidata, mas ela sabe que não vai ganhar. Mas ela sabe que ela quer marcar o nome para sair candidata a senadora. Porque é isso que ela quer. E esse pessoal de igreja evangélica, o objetivo deles é eles no poder. Agora, tem
tem que jogar e jogar limpo, mas encarar o adversário. Não pode fugir do ringue. Agora, é o fim da picada. E agora, no Brasil inteiro, praticamente, o time do genocida está perdendo como ele perdeu as eleições para o Lula. E ele vai ser disseminado. Não adianta os filhos babaca ficar gritando e se esperneando que não vai levar a nada. Porque esses bolsonaristas todos, inclusive, foram eles, esses bolsonaristas, igual esse ladrão de banco, porque o negócio dele é ele, o projeto dele é ele. Então esse pessoal nós temos que combater, porque isso é extrema-direita reacionária. E tem outra, esse pessoal que inclusive que ajudou, financiou, incentivou aqueles outros terroristas que detonaram a Praça dos Três Poderes para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o objetivo era outro. Não era só o golpe de Estado. Era o golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós já tivemos, nós sentimos na carne o que é uma ditadura fascista militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.